Quanto tempo eu tenho, presidente? Pode falar 5 mais 5. Tá, vou tentar aqui. Senhor presidente, então, boa tarde. Eu queria, através da sua pessoa, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras aqui da Câmara. É um prazer estar aqui novamente para poder fazer o debate pertinente à cidade. Cumprimentar em especial o vereador Bejane Júnior, né, que é o autor dessa audiência pública, Cidinha Lousada, professor Júlio Teixeira, né, que eu não vejo todo mundo, não me perdi, a Fernanda Finotti, né, também representante da Prefeitura, e o meu amigo Edinaldo do Sinágua, e cumprimentar também a todas aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né, e acredito, Edinaldo, que vários servidores do CESAM, se tiverem condições, estão assistindo, vão assistir depois sobre esse assunto, né, porque atende diretamente aos interesses desses trabalhadores e trabalhadoras. Mas eu, como professor Júlio, eu gosto também de contextualizar como que nós chegamos nesta situação, gente. Como que nós chegamos que está sendo discutido, que já praticamente todas as perguntas foram respondidas. Mas ir um pouco mais além, né? Acho que é importante lembrar que no mundo inteiro há uma crise do capitalismo muito grande, em que os ricos, os bilionários, estão ávidos em obter cada vez mais lucros. E eles estão tendo cada vez mais lucros, né? Nós estamos assistindo, durante essa pandemia, os bilionários ficarem mais bilionários, inclusive aqui no Brasil. Olha que contradição. O povo em torno de 40, 50 pessoas aqui no Brasil ficarem mais bilionários. É essa a situação que nós estamos vivendo. Ou seja, tudo é feito para atender a 1% da população mundial, que é aquele pessoal que investe em banco, em ações, né, que vive na Europa, vive em Miami, eles nem moram aqui no Brasil. Tem um monte de brasileiro que vive lá dessa forma. Então, assim como no mundo inteiro, aqui no Brasil também foi feita uma investida muito grande sobre todas as formas de se obter uma taxa de lucro cada vez maior. Reforma trabalhista para tirar direito dos trabalhadores. Reforma da Previdência para impedir que haja aposentadoria, principalmente dos trabalhadores, aqueles que ganham menos. E chegaram no filé mignon, que é a água. A água, o tratamento do lixo. Então, chegaram neste ponto de se começar, aqui no Brasil, a tentar uma privatização desse setor. Nós estamos falando de trilhões de reais. A Laís bem disse aqui, gente, e o Edinaldo, outros aí também, nós estamos na contramão da experiência internacional. Não é só na Europa, não. Nos Estados Unidos também houve reestatização de empresas, e não é só empresa de água, não. Empresas de eletricidade, de resíduo sólido de lixo, da água. Né? Por quê, gente? Empresa privada trabalha sem ter lucro? Alguém conhece isso em algum lugar do mundo capitalista? As empresas, a Cesama e a Copasa, vou pegar o exemplo dessas duas, todos já disseram aqui, elas têm lucro, é verdade, são empresas públicas com lucro, mas elas vão atender a outros segmentos da sociedade. Por exemplo, a Copasa, ela atende aproximadamente, eu não tenho os números exatos aqui, 650 municípios no estado de Minas Gerais. Ela tem uma grande lucratividade em Belo Horizonte ou nas maiores cidades, mas ela tem que aplicar parte da receita dela em cidades onde ela vai ter prejuízo. É o que acontece também com os Correios, né, que estão querendo privatizar. Né, ele tem uma grande rentabilidade nos grandes municípios, mas ele tem que atender o município de São Gabriel da Cachoeira, quase na divisa com a Venezuela, e isso ele tem prejuízo. Então, uma coisa compensa a outra. Agora, empresa privada, gente, não tem esse negócio, nem se você colocar na lei. Então, a tendência de uma situação dessa é você ter uma tarifa gigantesca para ser cobrada do consumidor. E qual que é o problema que nós estamos assistindo aqui? Como bem disse o Juraci, o golpista do Michel Temer fez a reforma trabalhista. O Bolsonaro fez a reforma da Previdência. Os dois aplicaram privatizações e continuam aplicando.
E o governo Bolsonaro modificou o marco regulatório de 2007 e apresentou este marco regulatório que provoca toda essa situação, que você vai ter que pegar, as empresas vão ter que se consorciar, e junto a esse consórcio, né, podem entrar empresas privadas. Aqui está o problema. Como bem disse a Cidinha, não há intenção da Margarida de entrar nesse tipo de consórcio. É um direito do município, isso é verdade, né? Mas também, como disse o professor Júlio Teixeira, ele deixa de receber empréstimos, né, ou fundos da União. Já está proibido, desde o dia 24 de dezembro, se não me engano, que o Júlio falou. Né, já não pode mais receber esses empréstimos. Então, a gente pode hoje está solucionando o problema, mas mais à frente, ou bem mais à frente, nós podemos ser sugados, digo a CESAMA, para dentro desse processo, se não houver uma modificação. É igual a reforma administrativa que o Bolsonaro está tentando fazer também. Qual que é a reforma administrativa? Ele vai acabar com a estabilidade do servidor público, vai acabar com o concurso, ou seja, vai acabar com o Estado, né? O servidor como sendo um servidor do Estado. Mas não para os atuais servidores. Os atuais servidores, segundo eles, estão protegidos. Só que na hora que esses atuais servidores virarem uma parcela muito pequena, aí vem uma cacetada só, como a gente está acostumado a ver, né? Quem é trabalhador, quem é servidor público, né? Que vive da carteira assinada, como é que eles fazem isso, uma cacetada só, e modificam o processo. Então, nós temos que ter bastante cuidado com essa situação, né, que eu estou colocando. Lá na Assembleia, ainda não foi lido nenhuma mensagem do Executivo que trata sobre essa questão da regulamentação que tem que ser votada até 15 de julho. A Assembleia começou a reabrir com pouquíssimos deputados. Tem votado, no máximo, requerimentos. A única coisa que vai ser votado essa semana o projeto do Recomeça Minas, né? Mas o Zema pode fazer qualquer coisa. Lembrando que ele mandou para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, durante a pandemia, a reforma da Previdência no Estado de Minas Gerais, sem a participação do público, sem a participação dos trabalhadores, sem a participação daqueles que são os principais interessados, e conseguiu aprovar, né? Então, essa é o quadro que nós estamos vivendo. Tem uma organização, professor Júlio Teixeira, que é o ONDAS, que é o Observatório dos Direitos à Água e ao Saneamento. Ele soltou um artigo no dia 16 de abril sobre o financiamento, quem financiará o investimento para a universalização. Eu peço só licença para poder ler aqui um trecho, que ele diz o seguinte: a formulação do modelo de financiamento estabelecido pelas alterações da legislação praticamente impõe a entrega em prazo maior ou menor em arranjos regionais, que se encontram em elaboração em várias unidades da federação. Será, na prática, mandatória, uma vez que restringe o uso de recursos oriundos da União. Então, no futuro, nós podemos estar numa situação hoje, mas no futuro, num outro quadro em que eles podem estar sufocando, né, essas empresas, que são muitas empresas municipais, como a CESAMA aqui de Juiz de Fora, são muitas pelo Brasil afora, e tentar colocar a mão nessas empresas. Então, aqui nós vamos ter que combinar uma luta federal, né? Nós temos que, Edinaldo, nos dirigir aos deputados federais aqui de Juiz de Fora para tentar inverter essa lei, uma luta junto à Assembleia Legislativa com os deputados estaduais, né? Uma luta do sindicato e dos vereadores e vereadoras, para que a gente possa manter esse patrimônio público de extrema importância, que é a CESAMA, no município de Juiz de Fora. Como foi relatado aqui pelo Júlio Teixeira, uma empresa que tem seus dividendos, né, e que é entregue para a prefeitura, para
o DENLURB e para outros investimentos aqui no município de Juiz de Fora. Eu estive em Belo Horizonte participando de uma manifestação em frente à Copasa, que teve um lucro de 800 milhões de reais no último ano, e esses dividendos foram entregues a diversas empresas estrangeiras, quase todas japonesas, né? São os acionistas. Não é o nosso caso aqui da Cesama. Os empregados lá da Copasa fizeram uma manifestação, porque além de entregar 800 milhões para as empresas, para os acionistas, né? Os investidores, eles ainda contraíram uma dívida de 500 milhões de reais em debêntures para dentro da Assembleia, para dentro da Cesama, da Copasa, né? Então, veja bem a situação que nós estamos. Eu não sei se eu consegui abordar todas as perguntas que foram feitas aqui pelos vereadores e vereadoras, mas é essa, no nosso entendimento, a situação que nós estamos vivendo, que nós temos que ter um cuidado muito especial, porque senão subam a Copasa, a Cesama, para dentro dessa estrutura que foi criada no marco regulatório do saneamento, cujos investimentos, meus amigos e minhas amigas, não virão das empresas privadas, virão dos próprios consumidores. São eles que vão financiar os investimentos da empresa privada, caso ela venha adquirir diversas cidades, diversos municípios pelo estado de Minas Gerais. Só para finalizar, o presidente, que eu acho que o meu tempo já deve estar acabando, é uma situação muito semelhante que está acontecendo com a CEMIG. Há uma intenção aqui do governador Romeu Zema de privatizar a CEMIG. Nós tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde foram convidados deputados do estado de Goiás para relatar o que foi a privatização da Companhia Energética do estado de Goiás. E dentro do espectro político que existe entre direita e esquerda, os deputados que foram lá eram deputados da direita, que normalmente defendem as privatizações. E eles relataram, em muito bom som, o desastre que foi a privatização de uma companhia energética com tarifas aumentando exageradamente no estado de Goiás, e estão defendendo a reestatização daquela companhia. Essa experiência pode ser traduzida no que pode acontecer com as empresas de água e saneamento no estado de Minas Gerais e no Brasil afora. Obrigado, senhor presidente. Agradecer a presença de